Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio de The Bezalel Show Podcast. E nesse episódio a gente começa uma série com pastores no Brasil. Eu tive essa ideia conversando com alguns pastores e tentando pegar algumas dúvidas e tirando algumas dúvidas também que a galera tem com os pastores. E me indicaram para começar com meu pai. Então, dá um oi, pai, pro pessoal. Olá. A gente já tentou gravar isso 3 milhões de vezes, mas a gente vai chegar lá. Bom, meu pai, ele já serviu nos Andes peruanos como missionário, já também exerceu o auxílio aí como pastor auxiliar ou como pastor interino dentro de uma igreja local em tempo integral. E a gente vai compartilhar aqui um pouquinho do chamado pastoral dele, como ele recebeu esse chamado, por quanto tempo ele exerceu isso, e vou fazer algumas perguntas para eles, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o perfil, né, na verdade, de um desses pastores do Brasil, no caso, começando com meu pai, beleza? Então, pai, conta um pouquinho aí pro pessoal a sua trajetória, assim, como você enxergou que tinha um chamado de Deus, como Deus falou com você, assim, pela primeira vez, assim, como você ouviu a voz de Deus, entendendo que você tinha um chamado para servir a Jesus? Bom, primeira vez que Deus falou comigo, eu ainda não era cristão e na verdade foi um chamado para salvação. Quando nós ainda estávamos no mundo dos vícios e assim, dos 13 aos 19 anos, a minha vida foi uma vida de perdição. Uhum. E aí a primeira vez que Deus falou comigo foi numa noite em que eu estava em casa, ia dormir, ia me preparar para dormir, já era um pouco tarde. Uhum. E aí naquela insônia de tentar dormir e não conseguir, aí fui abrir uma Bíblia que estava lá na estante, uma Bíblia da minha mãe. Uhum. E aí soltou um texto de dentro dessa Bíblia que era: "Por que deixaste a minha serva no jardim sozinho?" E nesse momento eu tinha brigado com a minha namorada, porque ela decidiu a vida dela por Jesus. Uhum. E eu não queria ser crente. Eu falei: não, pra você ser ok, você precisa ser crente, você precisa de Deus. Eu não, eu tenho meus vícios, meus problemas, e já que você vai pra igreja, vamos terminar por aqui. E passou alguns dias desse término de relacionamento, Deus falou comigo nessa visão aí, nesse momento de abrir a Bíblia e Deus falar comigo. Quando esse texto saiu da Bíblia e veio ao meu encontro, quando eu abri a Bíblia e li, a interpretação que me veio ao coração era: serva seria ela e sozinha na igreja. Então aí eu saí e fui para a igreja. Fui procurar na igreja onde ela estava. Uhum. E qual foi a primeira vez que você ou que as pessoas enxergaram que você tinha um perfil para pastorear pessoas? Foi primeiro o serviço missionário, só para as pessoas entenderem, quem não conhece. Foi primeiro a questão missionária, depois veio a questão de pastor, ou foi a primeira questão de pastor, você serviu numa igreja auxiliar e aí foi aprendendo, você leu e já serviu como pastor, ou depois que você fez um seminário teológico e aí surgiu o chamado pastoral? Como que foi isso, assim? Na verdade, primeiro foi o chamado missionário, não o chamado pastoral. Aí, como o chamado missionário, ele acaba te qualificando e também te posicionando numa posição de liderança, então você acaba, por essa vocação missionária, tá liderando no campo missionário,
implantando uma igreja, dirigindo uma equipe, então as pessoas começam a te enxergar como líder, como pastor. Então, quando você começou a servir na igreja local lá nos Andes peruanos, você fazia as funções de um pastor, basicamente, em muitos momentos, pregações, batismos, tudo, assim, cuidado, discipulado, pastoreio, você fazia isso. Na verdade, assim, a partir da visão que eu tive, o chamado, que eu fui para a igreja, quando eu cheguei lá, que tinha acabado o culto, ia começar uma vigília. Era um dia de semana, eu nem pensei questão de horário, eu só entendi aquela chamada da Bíblia, que era para eu ir para a igreja, porque que eu tinha deixado a serva lá sozinha, e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha acabado o culto e ia começar a vigília. Naquela vigília eu entreguei minha vida para Jesus. E a minha vida mudou a partir daí. Quando nós estávamos andando na vida cristã, Deus começou a posicionar, primeiramente através da que hoje é minha esposa, a questão do idioma castelhano, do espanhol. E aí a gente começou se aproximar e se aprofundar na questão de músicas latinas, músicas em espanhol e hinos também em espanhol. E aí a gente começou a ter essa proximidade com a questão da América Latina em si. Quando o tempo foi passando, eu estava orando no monte, e aí eu vi um ônibus passando na minha frente, e no letreiro do ônibus estava escrito Peru. E foi aí que eu entendi que Deus estava nos chamando para trabalhar no Peru. E aí compartilhei a visão com a minha esposa, e a gente entendeu que era um chamado de Deus. Quando a gente entrou em contato com a Missão Kairos, do pastor Valdemar, em São Paulo, era exatamente o país em que ele estava enviando jovens naquela década de 90. Muitos jovens estavam indo lá para o Peru para plantar igreja. Nessa época o Peru era tomado pelos movimentos revolucionários, pelos terroristas, e nós fomos para o campo. Quando nós chegamos lá, depois, de todo um trabalho de Deus, nós fomos para lá, porque aí tem um período de ensino, de aprendizado, de convivência, de seminário, 3 meses dentro da chácara, fechado, para que você se prepare para o campo missionário. Quando a gente chegou lá no Peru, o pastor já tinha estado uma semana antes com os líderes, com os missionários brasileiros que estavam lá no Peru, e decidido que nós iríamos montar, os missionários que iam chegar, com mais 2 missionários que já estavam no Peru, em Lima, iríamos fazer uma nova frente de trabalho nos Andes peruanos, e que eu seria o líder Quer dizer, na verdade, aqui começou assim uma percepção de que a gente tinha chamado de liderança. Que eu e minha esposa iríamos liderar uma equipe lá no Peru, lá nos Andes. E não íamos ficar em Lima. A gente se chocou porque a gente estava preparado para Lima, mas tudo era uma provisão de Deus, um cuidado de Deus e uma direção do Senhor. E lá fomos nós, para os Andes peruanos, implantar uma igreja na Zona Vermelha. Tá. Bom, então já ficou claro aqui, né, que a partir desse momento reconheceu-se aí um perfil de liderança, né, em vocês. E qual foi o maior desafio quando vocês começaram a liderar essa primeira equipe, assim, quando vocês estavam à frente do trabalho, exercendo um chamado pastoral, assim? Qual foi o maior desafio? O maior desafio é você desenvolver a própria confiança em si mesmo, de que você tem a habilidade e o chamado, porque a gente na época éramos bem novos, bem jovens, também a nossa caminhada era recém no cristianismo, a gente também
estava com alguns anos, ou poucos anos de fé cristã. Na verdade, em torno de... Apesar de hoje minha esposa ela ter sido filha de pastor, ela já nasceu num lar evangélico. No ministério a gente estava... Eu, por exemplo, na vida cristã estava 3 anos. Então, quando a gente chegou lá para liderar uma equipe de missionários que já estavam lá, que já eram fluentes no espanhol e que já estavam fazendo um trabalho, era mais fácil eles me liderar do que eu liderar eles. Mas aprove ao Senhor que a gente liderasse a equipe e que o trabalho fosse liderado por nós. Então, essa foi a maior dificuldade, até nós mesmos desenvolver a confiança de que aquilo era um chamado de Deus e que Deus ia honrar aquele chamado. Muito legal. Dentro desse assunto assim, do reconhecimento de liderança, do reconhecimento do chamado, muito disso já está desmistificado, mas ainda existe aqueles que acreditam que é necessário, o pastor é aquele que se forma numa faculdade teológica, então ele é reconhecido pastor, né? Então eu faço lá uma formação de 4 anos, tenho o meu diploma, o meu bacharelado, e então começo a exercer o meu chamado pastoral. Em contrapartida, a gente também tem aquele que almeja o episcopado, em 1 Timóteo 3, todas aquelas características daquele que deseja ser um pastor, um líder, aquele da visão de cima, de liderança, que quer exercer o presbitério numa comunidade. Como que você enxerga isso? Assim, aquele jovem que está aspirando a ser um pastor, ele precisa procurar ser um puritano, no sentido de procurar cumprir as características que Paulo aconselhou a Timóteo em 1 Timóteo 3, ou ele precisa se formar teologicamente, ou ele precisa fazer as duas coisas? E quando a igreja deve reconhecê-lo? A igreja só o reconhece a partir do momento que ele tem uma faculdade teológica, ou a igreja pode reconhecer um pastor sem uma formação acadêmica, mas entendendo que ele tem um conhecimento e também tem uma vida de caráter reto diante de Deus, enfim. Como que você enxerga isso? Eu entendo que as duas coisas são necessárias. Entretanto, o tirar notas baixas no seminário não te reprova para o pastoreio ou para o chamado pastoral. Mas o que te desclassifica são as faltas que você comete quando você não atende às características que Paulo deu a Timóteo, nesse capítulo que você citou. Então, assim, uma vez você pode tirar 0, tirar 2, tirar 3, ser um péssimo aluno no seminário, isso não te reprova. Mas se você, dentro daquelas características, você comete falhas, isso te reprova para o ministério e te reprova até para uma vida cristã de testemunho. Agora, as duas coisas são necessárias. Você é uma ferramenta. O Deus falou que Paulo era um instrumento, mas ele precisava ser lapidado, ele precisava ser esmerilhado, ele precisava ser trabalhado para ser útil. Né? Uma ferramenta enferrujada não serve para nada. Uma ferramenta sem uma faca sem o devido corte não é faca, é um pedaço de aço. Então ela precisa ter têmpera, ela precisa passar pela têmpera do fogo, ela precisa ser amolada, ela precisa ter um bom cabo e ela precisa definir aonde ela vai agir. Isso tudo quem faz é o Senhor na vida do obreiro. Então, assim, é Deus quem define aonde você vai trabalhar e a forma como você vai trabalhar. Porém, a igreja reconhece isso. Agora, a grande dificuldade hoje é os pastores entenderem isso. Porque muitos pastores reconhecem seminarista e desconhecem pastores dotados e chamados e vocacionados pelo Senhor. Porque estão numa visão superficial, até terrena, humana, administrativa, mas não tem uma visão espiritual para enxergar que aquele determinado irmão ele tem um determinado dom, ele foi vocacionado pelo Senhor e ele pode assumir o ministério desde que ele seja
até mesmo preparado para a igreja para assumir isso. Dentro disso, do pastor entender ele como uma ferramenta do Senhor para a igreja local, para as pessoas, a gente vê hoje um acúmulo de pessoas que exercem a sua função de coaching como um pastor. E aí existe uma confusão, né? Ou ele é o coaching, ou ele é o pastor, ou ele é um palestrante. Então as pregações se tornaram palestras, o discipulado se torna uma consultoria e aí o pastor ele se torna um coaching. Como a gente consegue separar as duas coisas? Por mais que o cara ele tenha essa profissão, né? Às vezes ele é um pastor, mas ele exerce uma profissão ali secular no sentido de ser um coaching fora da igreja, mas na igreja ele é um pastor, e como ele consegue dividir as coisas assim. E aí já emendando uma segunda pergunta, né, entre o trabalho secular e a igreja, como conciliar essas duas coisas de maneira saudável? Eu vejo assim, ó, que há muitas coisas no mundo hoje que favorecem o humano, o mental, o emocional, mas não atende à espiritualidade. Então, assim, pode ser um psicólogo falando para a emoção, para a alma, mas não atende o espiritual. Entendo eu que o homem é dividido em corpo, alma e espírito, então cada uma dessas áreas são atingidas plenamente pelo Senhor. Porém, se uma pessoa se expõe a uma palestra, não é a mesma coisa se expor a uma palavra rema do Senhor. Não é a mesma coisa. Uma pessoa se expor a uma mera leitura só de uma oralização de um determinado assunto, não é a mesma coisa da pessoa se expor a uma palavra inspirada pelo Senhor. Porque a palavra inspirada, vinda do Espírito, ela traz vida. Uma coisa era Ezequiel falar para o vale de qualquer forma, outra coisa foi Ezequiel falar ao vale debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus, de uma palavra rema, né? Profetiza ao vale. Quando Deus fala algo, então assim, um coach, ele é um líder, uma pessoa que pode manifestar a sua fala, motivar pessoas, impulsionar pessoas, mas ele não é uma pessoa, um pastor, ou pode até ser um pastor e um coach, mas não usar essa profissionalidade para a igreja. Mas o que está acontecendo hoje está sendo o inverso. Pastores estão se tornando coach e está trazendo toda essa filosofia, essa fala psicológica de autoajuda. Os livros de autoajuda saíram das estantes, entraram nos homens, e os homens vão lá nos púlpitos e estão trazendo palavra de autoajuda. Se nós podemos nos autoajudar, não precisamos de Deus. Então os pastores não estão lá para fazer as pessoas se autoajudarem, estão lá para ajudar as pessoas a entenderem que elas são pecadoras e que elas precisam de Deus. Entendi. Qual o conselho você daria para um jovem que está buscando aí, almejando ser um futuro pastor numa igreja local? Bom, primeiro que o que foi dito a Timóteo: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, né? Lembrando que a palavra episcopo vem do visão do alto, visão do copo de cima, visão de cima, uma visão de liderança. Se aplicar a espiritualidade, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se abster das paixões que há no mundo, né? A pessoa se posicionar em Deus, de que a vida dele é uma vida sagrada e consagrada ao Senhor. Se livrar do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Então as pessoas vão para o ministério pensando em ganhar dinheiro, as pessoas vão para o ministério pensando na fama. Quando a pessoa vai para o ministério pensando em ser famoso, em ter seus vídeos, muitos views no YouTube, em ser uma pessoa influente nas mídias sociais, ele já caiu, já está a passos largos para a derrota. O ministério é para homens humildes, homens santos que querem ver a glória de Deus, que querem servir a Deus e servir as pessoas, e se colocar na posição de servo. Então esse seria o meu conselho para os jovens que querem assumir o ministério. Ótimo. Agora eu vou fazer uma série de perguntas para a gente finalizar. Em que você pensa quando escuta a palavra bem-sucedido? Bem-sucedido, próspero e abençoado. Qual o seu livro favorito? A Bíblia. O que você mudou nos últimos anos? Muita coisa. Muita coisa. Uma coisa que marcou muito, assim. Agora não tem... Tranquilo, vamos lá. O que você diria ao José Carlos de 25 anos atrás? Fica firme, maninho. Fica firme. Bom demais. Bom, queria te agradecer, pai. Obrigado por apoiar esse projeto e por aconselhar aí a galera que está buscando o chamado pastoral. Eu espero que você que chegou até aqui também tenha sido muito edificado e abençoado com esse podcast. E comenta nas redes sociais, no canal do YouTube, se você está ouvindo esse podcast por alguma plataforma digital. O meu Instagram é @lucasbezalel. Tem meu site também, lucasbezalel.com. Você pode me enviar um e-mail com sugestões, dicas ou comentários a respeito dos podcasts com outras dúvidas no contato@lucasbezalel.com. E te agradeço. Até o próximo episódio. Obrigado, pai. Manda um tchau pra galera. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Amém. Jovens, vos escolhi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Amém. Amém. Gente, obrigado para você que chegou até o fim e até a próxima. Tchau, tchau.